E aí acabou que ontem saiu o PIB, não deu tempo da gente comentar do PIB, né? O número do PIB saiu no meio do programa. Então, mas ontem foi um dia que só se falou da questão do PIB em Brasília, em todos os canais, toda a imprensa tradicional, imprensa no YouTube, etc. Tá? E a frase que eu poderia resumir toda a expectativa com relação à Selic, com relação aos próximos passos do Banco Central, depois do PIB de ontem, se tem uma frase que eu ouvi que me chamou a atenção, é a seguinte: se havia dúvida de aumento de juros, ela acabou. Né? E, inclusive, se fala que tem que ser de, no mínimo, já 50 base points, ou seja, estamos em 10,5, teríamos que ir para 11. E se fala também de uma Selic terminal para o ano que vem de 11,5% a 12% da Selic. E por que isso? Né? E por que isso? O pessoal de Brasília, principalmente o governo, comemorou para caramba esse PIB que superou as expectativas do próprio mercado. Né? A expectativa era de um crescimento do PIB de trimestre sobre trimestre, de um crescimento de 0,9% e veio 1,4% do PIB. Tá? E aí a grande pergunta que todo mundo faz é: pô, o PIB subindo não é bom? Então, depende. Né? Foi o que eu comentei ontem com relação até a questão de arcabouço. Acho que a gente chegou a comentar por alto um pouco do PIB. Não, desculpa. Eu comentei na BMC às 11 horas da manhã. Por isso que eu estou aqui no programa com vocês. Eu não comentei, porque eu não tinha pego o dado ainda. Foi na BMC às 11. Por que essa alta do PIB foi ruim em termos de expectativa de inflação? Tá? Principalmente porque, resumido, o PIB subiu por conta de expansão fiscal do governo. Né? Esse governo gastando mais faz o PIB subir. Né? E da onde veio esse gasto do governo e da onde veio essa alta do PIB? A alta do PIB veio principalmente de consumo. Tá? E consumo por conta dos gastos. E a gente destaca, então, o aumento real do salário mínimo. Gente, é bom o salário mínimo aumentar? Porque ainda está baixo diante das necessidades das famílias. Só que não adianta um país que não consegue ter produtividade, a gente não tem o aumento de produtividade real, tirando o agronegócio, a produtividade chega a ser negativa, né, nos últimos 50 anos, cara, não tem segredo. Tá? Então, o aumento real do salário mínimo gerou mais demanda, a galera gasta mais, né? Tá ganhando mais, gasta mais. Na verdade, não gasta mais, não estou falando que gasta mais com vou comprar uma TV nova, vou comprar carro popular, que isso é impossível, né? Carro popular aqui hoje custa mais caro que carro de luxo lá fora. Mas come mais, né? Se antes estava comendo mal, agora come menos mal. Que bom, que bom. Vocês têm que ter isso na cabeça, que bom. Mas com crescimento de expansão fiscal, emissão de dívida, né? Então, a gente teve aumento real do salário mínimo, pagamento de precatórios, antecipação do 13º para aposentados e reajuste de servidores. Tudo isso sai do cofre do governo. O governo gastando mais do que arrecada. Ou seja, nosso PIB, e detalhe, o PIB fechando em 3%, que é a expectativa para este ano, uma porrada de coisas são indexadas pelo PIB para o ano que vem, em termos de despesa. Ou seja, a despesa aumenta para o ano que vem mais ainda, né? E se a gente tem uma redução de PIB, aquela despesa aumentou, não volta mais. Não volta mais. Ou seja, as coisas que o governo está fazendo não são sustentáveis. Tudo voo de galinha, como a gente vê há 50 anos. Né? Óbvio, o pessoal da esquerda vai bater no mercado, vai bater em mim, vão me xingar aqui, como me xingaram ontem lá na BMC, né? Mas são números, né? É o único lado da economia. Ontem eu comentei que economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Mas é a única parte da economia que é exata, são números, tá? E eu quero trazer mais esses números para vocês aqui. Então a gente teve,
1,4% do PIB, né, segundo trimestre de 2024, tá? Com a perspectiva de a gente fechar em 3% no final do ano. Só que a gente teve uma queda no agro de 2,3%, né, por conta do clima e por conta da queda das commodities, né? Então, o que ressaltou mais foi o aumento do consumo das famílias e o crescimento, o gasto industrial, né? Crescimento no que a gente chama de indústria de base, indústria de transformação. Só que o Samuel Pessoa trouxe uma informação muito interessante com relação a gastos da indústria, que sempre é bom quando a indústria está investindo, mas o gasto foi concentrado principalmente, sabe em quê? Em compra de caminhões, que ano passado foi bem abaixo da média e esse ano voltou à média. Houve, por algum motivo, mudança tecnológica de motores, alguma coisa que ele explicou. Ano passado se comprou muito menos caminhão e esse ano voltou a se comprar caminhão, porque a gente sabe, né? A gente nunca investiu em ferrovias, né? A gente tem todo um transporte no Brasil baseado em transporte rodoviário, né? Com estradas péssimas ainda por cima, que diz que um percentual relevante aí de grãos do Mato Grosso, lá do Centro-Oeste, para os portos para exportação, ficam pelas estradas. Então, tivemos um gasto grande com veículos, né, de transportes, né? Então, teve compra de equipamentos de base, né, de transformação mesmo para a indústria? Claro que teve, sempre tem, né? Mas ainda é muito abaixo do que a gente precisaria para a indústria se desenvolver, né? Gerar mais oferta. O foco foi principalmente em compra de caminhões. Então, o diabo mora nos detalhes, galera. Tá? Eu vou até já compartilhar aqui uns prints que eu tirei da entrevista dele e da Thaís Herédia ontem no programa do William Vac, que quem não assistiu, vale assistir para entender melhor, para não ficar aqui só repetindo igual papagaio. Eu vou repetir igual papagaio essa parte dos números, mas vou também fazer meus comentários, né? Então, vamos lá, tela cheia, aqui. Então, tá aqui. Quando a gente fala de PIB do Brasil ou de qualquer outro país, né, a gente tem que separar, quebrar o PIB, né, em componentes não cíclicos e componentes cíclicos, tá? Um PIB, o melhor tipo de crescimento de PIB é quando você tem equilíbrio nesses dois componentes, né? Nessas duas tabelas, né? Porque o cíclico, como o próprio nome diz, ele é cíclico, não acontece o tempo todo. O não cíclico acontece o tempo todo, deveria acontecer. O crescimento do PIB foi principalmente em cima disso, de cíclico, né? Sendo que a indústria de transformação, como falei, foi principalmente a maior compra de caminhões, né? Caminhões para transporte, aumento de tarifas, né? Eletricidade, gás, etc., né? Também correio, transporte, etc., e a própria área de serviços, né? Onde o consumo está concentrado. Ou seja, é um PIB que cresceu de uma maneira desajustada, né? Então, a gente tem, como a Thaís Herédia comentou, a gente vai somando os desajustes na economia, né? Então, a gente vê que vamos ter um PIB de 3%, mas vamos crescer a despesa esse ano em mais de 10%, tá? Em relação ao PIB, né? A expectativa que o Bruno trouxe ontem, de 120 bilhões de receita para o ano que vem, eu estava vendo, o governo considera o número real, o número final, de 138 bilhões. A gente nem considerou algumas coisas dependendo de aprovação de lei. Muitas dessas coisas dependem de aprovação ainda do Congresso. Então, estamos falando aí de ter a gente tem um aumento de receita esse ano de 10 bilhões, que foi insuficiente, né, para compensar o gasto
né, a expansão fiscal que o governo teve. O governo expandiu 10%, né, em relação ao PIB, os seus gastos. Né? Então, tem uma defasagem enorme aí. Né? E a gente conseguiu arrecadar 10 bi a mais esse ano. E olha que foi suado para arrecadar. Aumento de impostos, apesar de dizerem que não, né? E a tendência é que vai ser muito mais difícil para o ano que vem. E ano que vem eles esperam 138 bilhões de receitas. Detalhe, são receitas extraordinárias, não são recorrentes. É aquela receita que se dá um tiro só. Como uma que eu chamei a atenção muitas vezes, alguns meses atrás, quando houve a privatização da Eletrobras, o acordo depois da privatização era que a Eletrobras, privatizada, ia investir 1 bilhão, né, por mês, por ano, perdão, né, em infraestrutura pelos próximos 30 anos. O Bolsonaro sacou desse 1 bilhão, antecipou 5, e o Lula já antecipou os outros 25. A Eletrobras não vai investir nada nos próximos 30 anos. E entrou esses 25 bilhões da Eletrobras. Ou seja, uma receita que é um tiro só. Aquele outro acordo que a Petrobras fez também, né, tinha 100 bilhões em 100 bilhões ou 50 bilhões, um número estratosférico, de processos judiciais em trâmite. Fez um acordo para zerar todos os processos, encerrar todos os processos, em troca de pagar 25 bilhões agora. Tá? Ou 15 bilhões, acho que foi 15 bilhões. Então, só esses dois casos aí já deu 40 bi. 40 bi que, né, que no total o saldo final ainda temos um saldo só de 10 bi de aumento de receita de um ano para o outro. Né? Mas olha só, tivemos aí 40 bi de receita extraordinária, que não vai acontecer de novo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Opa! Vamos dar uma olhada aqui nesses números do PIB. Tá? Então tá aqui, o segundo trimestre, né, de 2024, né? O PIB total 1,4, né? O esperado era mais 0,9%, tá? O componente cíclico, né, 0,9, e o não cíclico, né, 0,7. Caiu o não cíclico, né? E o 0,9, aquele que eu comentei agora, cíclico, baseado principalmente em consumo das famílias. Consumo das famílias e a questão indústria, né, investimentos da indústria, que o Samuel Pessoa trouxe esse número muito interessante, foi principalmente de atualização de frota. A frota, que eu saiba, não produz nada, né? Ela só leva os produtos, tá? Então, esse PIB é um PIB que o governo, obviamente, vai comemorar, mas que levou praticamente uma unanimidade de todos os economistas a dizerem que vai ter que ter aumento de Selic agora na próxima reunião. Próxima reunião é essa. O governo estava querendo que houvesse já a aprovação do Galípolo como presidente do Banco Central antes da reunião do dia 15. É dia 15? Não. Quarta-feira que vem, né? Não, é na outra quarta. 7 é sábado, 7, 8, 9, 10, 11, acho que é 11 ou 18, enfim, acho que é 18, dia 18 de setembro, daqui a 2 semanas. Então, ele queria já o Galípolo aprovado pelo Senado, que aí já fica sacramentado que ele é o novo presidente do Banco Central a partir de janeiro, mas tiraria a força do Roberto Campos Neto. Mas não vai ter sessão no Senado para esse tipo de deliberação até as eleições municipais, só depois, né? Pelo menos é o que o Pacheco está empurrando até para tirar do radar a questão do impeachment do Moraes, etc. Só que, por outro lado, impacta, né, nesse lado aí do Banco Central, que era uma agenda importante para o governo.
Então, Galípolo continua ainda sem estar confirmado. Mas vai ser confirmado, é óbvio. Mas havia uma jogada política aí, acho que vocês entenderam, do governo querer já ele quase como presidente, né? Tirar toda a força do Roberto Campos Neto. Mas o próprio Galípolo já falou de aumento de juros várias vezes. Ele fala, depois também ele dá uma assoprada, né? Ele tem sido hawkish. Mas eu acho que, lembrando até o que o Bruno falou ontem, que o Tombini, que desgraçadamente foi o presidente do Banco Central da época do governo Dilma, a nova matriz econômica, ele tem um cargo, né, um cargo conseguido aí por contatos políticos, né, por algum amigo dele de doutorado, né, conseguiu um emprego para ele lá no BIS, né, que é um banco governamental mundial, né, tipo BID, FMI, tem o BIS, né, que seria o Banco Central, os bancos centrais, ele tem um cargo lá no BIS, tá? Porque esse cara nunca mais ia arranjar emprego em lugar nenhum. Todo presidente de Banco Central, todo mundo sabe que os caras que vão para lá, normalmente já são caras super bem remunerados do mercado financeiro, né, como o Roberto Campos Neto, era o tesoureiro do Santander, vão para lá para ganhar muito menos do que ganhavam na iniciativa privada, mas depois saem e vão fazer carreira espetacular na iniciativa privada, né? É um trampolim. Será que o Galípolo vai jogar fora essa chance e vai ser mais um Tombini? Duvido, duvido. Aí depois dele sacramentado como presidente do Banco Central, eu acho que até ele queria logo ser aprovado pelo Senado, né, para poder continuar sendo técnico, como tem sido nas últimas reuniões, e não ter chance do Lula mudar de ideia. Apesar do que eu acho que é difícil o Lula chegar e falar: não, me arrependi, não vai ser mais o Galípolo, vou botar o Manteiga. Né? Claro que não, o Manteiga está proibido. Mas, enfim, eu acho que vem um voto técnico aí, diante de tudo que foi dito ontem sobre esse PIB. Tá? Coisas interessantes que foram levantadas também. O gasto público, em percentual do PIB, né, nesse início de governo, saiu de 17% para 19%. Ou seja, não tem como isso ser sustentável, que todo mundo já vem dizendo há semanas, tá? Há semanas. E outra coisa interessantíssima em relação a isso aqui, a consumo, o crescimento de demanda. O PIB cresceu 1,4%, mas o crescimento de demanda foi de mais 4,7%. Isso puxa preço para cima. Isso aqui significa o quê? Inflação. Na veia. Inflação. Então, daí vem a certeza do mercado. O pessoal que chegou ontem a comentar que talvez nessa primeira reunião ainda não venha aumento, venha na próxima. Tá todo mundo dando, a maioria dos economistas dando como certa, né? Mas o pessoal, até a própria equipe econômica, de repente, já deixou vazar. Não, talvez tenha aumento, mas não vai ser agora, vamos esperar para ver, enfim. Né? A própria equipe econômica está bem preocupada, porque sabe que os números para o ano que vem estão muito piores, 25 e 26, e lembrando que 26 é o ano da eleição de todo esse povo, né? Que vai querer se reeleger. Então é o ano que vão querer gastar mais. Só que a gente está com previsão de aumento de inflação para 25 e 26, PIBs menores para 25 e 26. Tá? Temos aí o cenário de possível recessão nos Estados Unidos em 2025. Né? As commodities por conta da China, que eu comentei bastante ontem. Bom, comentei na BMC, não foi aqui no Morning Call. Estão caindo muito forte. A China está num cenário técnico horroroso, e quando você fala também do cenário macro, geopolítico também é muito ruim. E a China que sustentou praticamente todo o crescimento brasileiro nas últimas décadas, né? Segurou a inflação do mundo inteiro ao importar as indústrias, né, do primeiro mundo para a China com salários baixos. Ou seja, todo esse modelo chinês acabou. Tá? Outros dados importantes, né? Essa demanda e esse consumo, como eu falei, não é consumo para comprar televisão, né? Talvez até tenha tido crescimento de venda de TV, mas é um consumo, né, baseado em itens, né,
do dia a dia, de despesas do dia a dia. Só que esse aumento de consumo não foi só por conta, né, da expansão fiscal, de aumento do salário mínimo, né, pagamento precatório, antecipação de 13º, de aposentado, foi também com queda de poupança. Ou seja, a gente já tem uma poupança baixa no país. E ela vem diminuindo, ou seja, as pessoas estão resgatando da poupança para consumo. E, de novo, consumo não é aquele consumo materialista, né? Consumir produtos supérfluos, é consumo para, na maior parte das vezes, de sobrevivência mesmo, comida, né? Remédios, etc. Então, houve um consumo com queima de poupança. Isso é muito grave, então, tá? E a exportação, né, em relação ao PIB, o nosso foco é principalmente em commodities, a gente saiu de 1,5% de exportação em relação ao PIB para ir para 1%, caiu a exportação. E a importação aumentou, estamos com 7% em relação ao PIB, em relação à importação. 7-1, né? Estamos ganhando 7-1, importação versus exportação. Ou seja, ainda vamos queimar reservas, né, para bancar isso, tá? Então, esses são todos os desajustes que nós temos na nossa economia e que ficaram explicitados com os dados do PIB. Então, não adianta olhar que o PIB subiu 1,4%. Não adianta se agarrar a isso, né? Ah, e cresceu o consumo, que é bom, né? Os pobres estão consumindo mais. O governo vai fuder com os pobres. Vai fuder com os pobres, né? Em 2015, né, quando teve aquela grande recessão, a maior recessão da história, 2015, 2016, no Brasil, ou 2014, 2015, por conta da matriz econômica da Dilma, a Granja Viana, onde eu morava, lá em São Paulo, é um lugar que quase não tinha assalto. A partir daqueles 2 anos, o número de assaltos a residências aumentou drasticamente, né? Não estou defendendo, não estou fazendo aquele comentário idiota de esquerda de que a pessoa não tem grana, né? Porra, ela tem necessidade, ela pode roubar. Não. Só constatando que é o que acontece quando a pobreza aumenta, né? A desigualdade aumenta. Então, o pobre é sempre quem mais se fode. O pai dos pobres, o Lula, na verdade é a mãe dos ricos, né? Dos rentistas, né? Porque vai proporcionar chance da gente ganhar mais dinheiro ainda, seja na renda fixa, seja depois dessas crises, comprar papéis descontados no Bacia das Almas e o papel multiplicar 2, 3 vezes, né? Papéis bons, né? Porque papel ruim, se você souber fazer stock pick, você multiplica várias vezes, né? Quando pega o início de ciclo de bull market, como a gente teve em 2020, 2021. Então, a inflação deve fechar 2024 em 4,5%, inflação, que é o teto da meta. É o teto, não é a meta. A meta é 3%. Né? Aí você tem mais 1,5% para cima, menos 1,5% para baixo. Tá? A gente vai fechar no teto. O governo está trabalhando o teto como se fosse a meta. Né? Não estourando o teto, tudo bem. Né? Só que a tendência é piorar isso em 2025, 2026. Tá? Então, a expectativa aí é de um aumento de Selic, né, em 2025, para o curto prazo, pode chegar a 12%. E a expectativa já é de aumento de 0,5% daqui a 2 semanas. E tudo isso porque o PIB potencial do Brasil, que aí são cálculos, é um PIB estimado, né, baseado na capacidade produtiva que a gente tem, né, ele até aumentou nos últimos anos, né, estava em 1%, foi para 1,5%, o FMI já acredita que pode ser 2% por conta das reformas, mas se a gente tem um PIB potencial, vamos lá, entre 1,5% e 2%, vamos botar no teto 2%, potencial, e o PIB cresce 3%, acima do potencial, é o que a gente chama de ato de produto, né? Ou seja, um PIB que cresceu por expansão fiscal, isso é inflacionário, né? A gente teria que crescer para não gerar inflação, e aí isso é economia, galera. A gente teria que crescer no máximo 1,5%, 2%, para não gerar inflação. Oh, mas está crescendo mais, se reclama? Não.
A gente tinha que fazer o PIB potencial ser de 3% para crescer 3%, né? Com redução de impostos, né? Com o Estado mais leve, menos intervencionista, né? Um jurídico que nos traga segurança, que traga investimentos. Aqui ninguém tem coragem de fazer investimento 30 anos, que daqui a 5 muda a lei e fudeu. O investimento fica do cara que ia ser lucrativo vira negativo. Já aconteceu isso várias vezes nas últimas décadas. Várias vezes. Vídeo setor elétrico, que foi destruído pela Dilma, né, com a medida provisória, acho que 479, 579. Então é isso.